Olá, queridos alunos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, do Centro de Educação Aberta e à Distância, CEAD-UFP. Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Junielson Soares da Silva, e nessa aula nós vamos falar sobre as novas tecnologias para o ensino de ciências. Essa aula tem como objetivo apontar as novas tecnologias educacionais para o uso no ensino de ciências. Ela está dividida nesses tópicos, tá? E ocorrerá em 3 momentos, sendo que o terceiro e o último será a orientação para a realização de um desafio didático-pedagógico, tá? Aqui algumas das referências utilizadas para a elaboração dessa aula, que também vão estar no final dela. Bom, pessoal, então quando fala de tecnologia, o que vem à mente de vocês? Eu tenho certeza que celular, notebook, tablet, computadores e vários outros equipamentos que realmente estão diretamente relacionados com o uso da tecnologia, ou seja, são frutos da tecnologia, né? Mas quando se fala de escola e tecnologia, o que vem à mente de vocês? Certamente o data show, né, a TV, aparelho de DVD em alguns casos, e por aí vai. Isso por quê? Porque a relação escola e tecnologia ela não é muito amigável, é uma coisa assim muito recente. Por quê? Porque a escola até pouco tempo ela restringia o uso das tecnologias em seu espaço. Então, as tecnologias eram utilizadas basicamente pelos professores para preparar suas aulas, para levar vídeos ou imagens para mostrar aos seus alunos. Mas o aluno permanecia no papel de ouvinte, né, de quem apenas observa, tá? Cenas como essa são muito raras, né? Vem se tornando cada vez mais comum em que o aluno ele faz o uso do aparelho de celular na própria sala de aula para fazer pesquisas, né, e aprofundar o seu conhecimento, né, melhorar o processo de aprendizagem, mas não é comum. Por quê? Porque a escola, na verdade, ela é um pouco rival da tecnologia. Ela vê a tecnologia como algo que atrapalha, e não como algo que ajuda o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. No entanto, sabemos que no início de 2020, com a pandemia da Covid-19, foi a tecnologia que salvou a vida dos professores, que passaram a se capacitar, a conhecer novas ferramentas pedagógicas, né, através da tecnologia, né, e também passaram a levar o conhecimento aos seus alunos utilizando estas como plataformas de transmissão, plataformas de disponibilizar atividades, né, várias outras. E aí, então, quando a gente fala de tecnologia de informação e comunicação, que são as chamadas TICs, a gente está falando de uma tríade formada pela informática, pelas telecomunicações e pelas mídias eletrônicas, né? Então, é isso, esse trio que vai formar as tecnologias da informação e comunicação, tá? E por que é importante utilizar as tecnologias da informação e comunicação? Porque elas tornam o ensino mais atrativo, né? Então, o aluno, ele se sente mais motivado também, né? A fazer, a se envolver com o seu processo de aprendizagem. Também mostra detalhes do que está sendo estudado, então, como áudio, como sons, imagens que o aluno não consegue ver, por exemplo, só através do livro didático. E ainda amplia o que é visto em sala de aula. Então, ele viu o conteúdo vamos dizer, sobre répteis na aula, né? Mas ele pode utilizar a internet como um meio para aprofundar aquilo que ele começou a ver em sala de aula. Desse modo, as TICs elas possibilitam que o aluno faça o uso de websites para aprofundar esse conhecimento, utilize os vídeos, tutoriais, softwares, jogos educativos, que passou a ser bastante utilizado agora, né, no período de pandemia, aulas remotas, e ambientes virtuais de aprendizagem, que antes, pessoal, era basicamente restrito aos cursos de educação à distância, assim como esse de vocês. Mas que hoje a gente já tem os ambientes de aprendizagem, né, os AVAs,
mais difundidos também principalmente por conta da pandemia da Covid-19. E ainda existe uma razão muito forte para a gente fazer o uso das TICs nas nossas aulas. Por quê? Porque o nosso aluno, o aluno da educação básica, ele é nativo digital, ou seja, ele é a geração chamada de geração alfa, que já nasceu inserida nas tecnologias. Então, a gente vê crianças de 2, 3 anos utilizando o celular do pai e da mãe com uma desenvoltura que, às vezes, um adulto não tem. Por quê? Porque ele já nasceu ali, ele já está utilizando aquilo ali desde muito cedo. Mesmo não sendo alfabetizado, ele consegue usar as funções. E aí Mohan, né, defende fortemente a questão do uso das tecnologias no ensino, né? E ele já menciona há bastante tempo que esse modelo antigo, né, ou seja, do ensino tradicional, ele está esgotado, isso tanto na educação básica como no ensino superior. Então, a gente precisa ultrapassar essas barreiras. Ele defende ainda que as tecnologias, elas se constituem como um componente que abre a sala para o universo. Então, é entender que a tecnologia ela possibilita que o aluno tenha o universo inteiro ali à palma da sua mão, ainda que virtual. E também diz que elas favorecem o desenvolvimento de todas as potencialidades do discente. Nós sabemos que para desenvolver as potencialidades do discente não é só utilizar as tecnologias por utilizar. Elas precisam ser utilizadas com o propósito de desenvolver essas potencialidades. E é nisso que vocês precisam focar, no desenvolvimento de potencialidades do discente, tá? E a BNCC, né, ela já traz essa questão da alfabetização e letramento digital, defende a inclusão digital, né? Embora seja algo ainda difícil, porque nem todas as escolas dispõem de internet, de computadores, nem todos os alunos têm celular, com internet e tudo mais, mas ela já defende fortemente o uso das TICs para se comunicar, acessar e disseminar informações e produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo. Ou seja, o aluno ele vai usar a internet não só para obter mais informações, mas também para produzir, tá? E aí trago aqui, então, algumas possibilidades do uso de tecnologias para o ensino de ciências que já estão sendo utilizadas, né, com a pandemia da Covid-19 e que eu recomendo que vocês procurem, né, talvez vocês já conheçam, mas que vocês procurem conhecer um pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas. Então, é o ensino híbrido, né, a sala de aula invertida, no qual o aluno estuda o conteúdo em casa e na aula ele tira as suas dúvidas. O uso de games e a gamificação, que é o uso de elementos, né, dos jogos, laboratórios virtuais, a cultura maker ou mão na massa, a realidade aumentada, são algumas das possibilidades que nós vamos discutir ao longo das nossas aulas nessa disciplina, tá, pessoal? Uma outra possibilidade é o uso de aplicativos no ensino, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma proposta, né, para que vocês possam fazer e para que vocês possam entender e levar para a sala de aula de vocês também, enquanto professores. Então, por exemplo, orientar que o aluno faça uma catalogação das plantas que ele encontra no entorno da casa dele. E aí, depois de feita essa catalogação, você pode discutir, né, sobre quais foram as plantas mais encontradas no entorno da casa de cada um. Então, a gente viu aqui que existem possibilidades para o uso das ferramentas tecnológicas no ensino de ciências, que nós vamos discutir ao longo dessa disciplina, tá bom, pessoal? Mas que é preciso realmente utilizar de maneira adequada, tá? Porque não faz sentido utilizar a tecnologia por utilizar. Só o uso da tecnologia ela não torna o ensino inovador, tá? Então, deixo aqui como desafio didático para vocês criarem um game, tá bom? De perguntas e respostas, utilizando um assunto de ciências, e aí a gente brinca na próxima aula, tá? Essas foram as referências utilizadas. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula. Até lá!